Salve, minha gente! Vocês estão relaxados e tranquilos? E minha gente, hoje eu vou falar sobre Bus Rapid Transit ou Rede Integrada de Transporte de Curitiba, a sigla RIT. Ele foi inaugurado há muitos anos atrás. A Rede Integrada de Transporte, a RIT, é um sistema de transporte público, especialmente conhecido por sua implementação em Curitiba, que utiliza ônibus como principal meio de transporte. O conceito é baseado no Bus Rapid Transit, BRT, que visa oferecer uma experiência de transporte rápido e eficiente. A RIT permite que os passageiros utilizem diferentes linhas de ônibus como uma única tarifa, conectando o centro da cidade com os bairros e também cidades da região metropolitana. A Rede Integrada de Transporte é o sistema de transporte público baseado em ônibus construído a partir do conceito de Bus Rapid Transit, criado em Curitiba na década de 1970. A RIT conta com 81 km de corredores de ônibus, geralmente operados por carros biarticulados, que conectam os terminais integrados nas várias regiões da cidade e transportam cerca de 2 milhões de passageiros diariamente. O sistema é operado pela Urbis, Urbanização de Curitiba S.A. e a AMEP, Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná. Além da interligação por ônibus expressos, os terminais são providos de ônibus alimentadores, que compõem a ramificação secundária deste sistema e atende aos passageiros dos bairros próximos aos terminais. Adicionalmente, uma outra categoria de ônibus expressos, os chamados ligeirinhos, provê rápido intercâmbio de passageiros entre um terminal e outro, com trajetos diferentes e poucas paradas intermediárias. A primeira linha de BRT começou a operar em 1974 e o sistema foi projetado para que não apenas transportasse pessoas, mas conduzisse o crescimento urbano. No entanto, o sucesso da rede e o crescimento populacional aumentaram a demanda, que fez com que a RIT começasse a apresentar sinais de saturação nos últimos anos. O sistema de transporte público curitibano inspirou diversas cidades no Brasil e em outros países a adotarem estratégias semelhantes. Nacionalmente, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília começaram a implantar canatelas exclusivas para ônibus. Em 1998, Henrique Peñalosa, o então prefeito de Bogotá, capital da Colômbia, decidiu criar o sistema BRT em sua cidade depois que visitou Curitiba. O Transmilênio, o sistema de ônibus rápidos de Bogotá, conta com veículos rápidos que circulam por vias totalmente exclusivas e transporta 1.700.000 pessoas todos os dias. Além disso, a RIT Curitibana também serviu como inspiração para mais de 80 países ao redor do mundo. Até a metade da década de 1950, o transporte coletivo de Curitiba era composto por lotações. Os condutores desses ônibus faziam as rotas que davam mais lucro. Nessa época, eram poucas linhas e não existiam horários fixos, com ônibus lotados, gerando grandes lucros para os donos das lotações. Na gestão do prefeito Ney Braga, a população pressiona a prefeitura sobre a questão do transporte. Então, a administração municipal decide que o transporte só poderia ser explorado por empresas de ônibus. A cidade foi dividida em setores e cada empresa ficou com uma parte da cidade para operar as linhas de ônibus. O plano diretor de Curitiba foi adotado em 1966 e modificado em 1972. Lerner fechou a Rua 15 de Novembro para veículos, porque era muito utilizada por pedestres. O plano teve um novo desenho para minimizar o tráfego rodoviário, o Sistema Trinário de Transporte. Este sistema utiliza 3 ruas paralelas. Na rua central, existe uma faixa exclusiva de ônibus e nas bordas, uma via lenta que usufruem do comércio local. Nas outras 2 ruas laterais, uma via rápida com sentidos opostos, uma para o centro e outra para os bairros. Na década de 70, foi criado o sistema de ônibus expresso que incorporava 3 abordagens. Os ônibus percorriam as vias destinadas ao transporte público do sistema trinário. O modelo de ônibus eram diferentes dos que estavam sendo utilizados na época, e o sistema deveria ter regularidade, com cumprimento rigoroso dos horários.
devido ao atritos entre a prefeitura e empresas de transporte coletivo. Só em 1974 o Expresso foi inaugurado. No dia 22 de setembro do mesmo ano, foi inaugurado o tráfego de coletivos em vias exclusivas, os chamados ônibus expressos. Mundialmente conhecido por Bus Rapid Transit, BRT de trânsito rápido de ônibus, tornando Curitiba a pioneira neste modelo de gestão de transporte urbano. A apresentação do ônibus expresso ocorreu na Praça Generoso Marques, com uma das 20 unidades disponíveis para operar em 2 eixos, região norte e sul de Curitiba, de Canaletas. Em 1979, ainda não havia integração tarifária da RIT. Os moradores que precisavam se deslocar até o centro de Curitiba deveriam pegar o ônibus alimentador e no terminal pegar um expresso, pagando outra passagem. Os usuários preferiam utilizar os ônibus convencionais que partiram dos bairros direto para o centro. O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, o IPUC, então, formulou algumas soluções. No começo, tickets eram distribuídos pela prefeitura. Então, quando o passageiro pegava o ônibus alimentador, recebia um ticket isentando de pagar o expresso vice-versa. Isso durou poucas semanas por causa da proliferação de tickets falsificados. Na segunda tentativa, foi dividido o preço da passagem, em que a pessoa pagava metade do alimentador e a outra metade no expresso. Porém, era uma prática injusta que beneficiava quem morava próximo ao centro e só pegava o ônibus expresso, sendo uma estratégia abandonada. Já a terceira tentativa, o ônibus alimentador era gratuito e sem comprador, e só era preciso pagar o expresso. Como vários alimentadores paravam no terminal, seria possível andar de ônibus pelos bairros próximos sem pagar nada. Entre aspas, aposentados, crianças, namorados ou delinquentes apanhavam o ônibus sem comprador, iam até o terminal, pegavam outros ônibus, enchiam seus dias de felicidade gratuita de um turismo suburbano, com piqueniques e bebedeiras em trânsito com os mendigos e camelôs estabelecidos no interior do ônibus. Do DEC em 2010. Na quarta tentativa, foi cercar os terminais. Os passageiros pegavam o alimentador e no terminal cercado, pegavam outro ônibus. Quem entrasse no terminal pagaria uma passagem para utilizar no transporte coletivo. Nessa época, foi criada a linha Interbairros. Mas minha gente, muito obrigado por assistir até aqui. Eu te desejo a vocês que são os curitibanos inteiros uma ótima segunda-feira e até a próxima!